O Centrão dominou as eleições municipais. Conquistou mais da metade das prefeituras em 2024. Entre as siglas, o PSD do secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab, foi o grande vitorioso. Chegou a desbancar o MDB. Vamos acompanhar como é que ficou essa distribuição? Olha só, o PSD teve 878 prefeitos eleitos. O MDB, 847. O PP, 743. E União Brasil, 578. O PL, 510. Republicanos, 430. E aí começa a vir mais esquerda. PSB, 309. PSDB, que é nem lá nem cá, 269. O PT, somente 248. O PDT, 148. Portanto, juntos, o PSD do Kassab, o MDB, o PP e União Brasil se elegeram em 54% das cidades do país. Eu quero começar com o Henrique Kriegner. Isso reflete uma visão negativa da população sobre o governo ou não tem nenhuma relação? Porque parece que há um comportamento da população mais voltado à direita do que à esquerda nestas eleições. Assim o eleitor se comportou. Assim dizem não as pesquisas, mas os resultados. Ao que se deve isso? Porque o PSD, o Kassab está lá, base do governo, aqui é secretário, mas o PSD é um partido de direita. O eleitor que vota no PSD tem perfil de eleitor de direita. Então, eu queria ouvir, começando com Henrique Kriegner, Ellen Brown, Guilherme Mendes e voltando para Luana Tavares. Olha, Capês, eu acho que nos partidos que são mais extremo, assim, no sentido, por exemplo, o PL vindo mais à direita, PSOL vindo à esquerda, esses partidos têm, sim, um posicionamento muito claro quando o tema é municipal e isso sim conta. Mas, na realidade, esses partidos que são mais centro-esquerda, centro-direita, eles são formados pela base do número, não é necessariamente pelo que reza ali a cartilha do partido ou mesmo o estatuto. Os candidatos vão quem está na situação e na oposição. E aí os partidos que estão na situação daquele município, eles vão ali se organizar em diferentes chapas que sejam minimamente alinhadas. Então, eu não vejo a questão ideológica tão forte, podendo ser utilizado como um retrato da população quando o assunto é eleição municipal. Vamos deixar bem claro esse recorte, porque na eleição municipal, por exemplo, a gente estava falando aqui, eu acompanhei a eleição muito de perto aqui do município Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira, 20 mil habitantes. Você tinha dois candidatos principais, era a situação versus a oposição. Aliás, um abraço forte aí ao Wagner, que tem feito um trabalho muito forte lá e conseguiu uma mobilização exemplar, uma campanha muito bonita, mas os partidos, eles entram nessa, os vereadores vão entrando nesse mesmo diálogo. Então, estamos com o prefeito? Vamos nos alinhar e os partidos alinhados com o prefeito. Não estamos com o prefeito? Vamos nos organizar independente do que dizem os caciques lá em cima. É isso aí. Quando eu fui promotor de justiça em Cananéia, Pariquera-Açu ainda não era município, integrava Cananéia. Faz pouco tempo. Mas, Ellen Brown, queria esse seu comentário da pergunta e que se você puder acrescentar, eu estou impressionado com a volta por cima que o Kassab deu. Quem via ele há pouco tempo atrás, no próprio governo anterior, o Dória, que ele integrava também, como secretário de governo, chefe da Casa Civil, melhor dizendo, e a volta por cima que ele deu agora, ele realmente provou que é um grande jogador de xadrez, no xadrez da política. Esses dois comentários, por favor. Bom, o Kassab é o grande vencedor dessa eleição, né? O Kassab agora sim, quem está andando, por exemplo, São Paulo, percorrendo o interior de São Paulo, sabe que isso não é um resultado desta eleição. O Kassab está fazendo essa costura, trazendo o prefeito para o PSD, fazendo essa conversa há muito tempo, né? Há muito tempo que o trabalho dele é um trabalho de caminhar o Estado, Brasil, né? E entrar em alianças que onde ele não está na cabeça de chapa, ele está na aliança, né? Ele está fazendo a construção da aliança. Ele sempre foi uma figura que os políticos vão lá ouvir, querer saber o que ele pensa, porque ele faz justamente essa grande costura. O Brasil
sai com um centrão muito fortalecido dessa eleição, mas só um parênteses aqui, por exemplo, o MDB que está ali em segundo lugar, ele está em cidades pequenas, o MDB, ele não, apesar de São Paulo, o Nunes é MDB, mas fora isso, ele não acabou pegando grandes centros urbanos, o que é uma questão ali para o Baleia Rossi se pensar. Eu só, assim, discordo um pouco do Henrique no sentido de que eu entendo que a eleição municipal ela não é exatamente um diagnóstico para a presidência no sentido de, o PSD vai ganhar a presidência. Não é isso, né? Eu entendo assim. Agora, essa leitura, por exemplo, mostrando a força do PL, que cresceu, o Valdemar falava em 1.000 prefeituras, 1.200 antes da eleição, mas tudo bem que assim, era o número mágico do Valdemar, exato, né? Mas as 500 é muita coisa, é muita coisa. E isso aí eu acho que aponta, sim, aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, que é um espírito do tempo da nossa sociedade e para onde o Brasil está rumando, que é o Brasil, sim, muito mais simpatia conservadora. Olha, fechando com Hegel, hein? Eu quero... Vamos, Guilherme Mendes. Primeiro que eu acho que é um equívoco tentar fazer uma correlação entre as eleições municipais e o cenário presidencial, seja para 26, da mesma forma como aconteceu na última eleição. À época, em 20, o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu eleger nenhum prefeito de capital, estando no exercício da presidência da República com a caneta de presidente na mão. Passados 4 anos, ele consegue sim eleger candidatos que ele apoiou nas capitais, em grandes cidades, como a gente colocou aqui o crescimento do PL, mesmo não sendo presidente da República, o que não aconteceu com o presidente Lula, que exceção feita ao apadrinhado aqui de São Paulo, Guilherme Boulos e Eduardo Paes, não teve vitórias expressivas em capitais. João Campos é um caso à parte. Ele ali, independentemente do apoio ou da simpatia do presidente Lula, certamente seria eleito, porque foi um prefeito bem avaliado durante toda a sua gestão do ponto de vista administrativo. O fato de estar alinhado ou não ideologicamente à esquerda, eu creio que não faria muita diferença se ele fosse de uma outra corrente política. Ele é, de fato, um gestor que o recifense avalia como um bom candidato. O que fica, para mim, mais claro em relação a essa guinada à direita do conservadorismo e das opções políticas dos eleitores dos municípios foi o crescimento do Republicanos. Esse, sim, um verdadeiro partido de centro-direita que tem sua base, inclusive, em igreja. Ou seja, uma bandeira e uma pauta muito focada nos costumes, muito focada a valores como a família, a valores caros à direita. O Republicanos foi o segundo partido que mais cresceu no Brasil, tirando o PSD do Kassab, como nós já falamos aqui. Para mim, analisando os números e os resultados, esse foi o maior indicativo de que, nos municípios, de alguma maneira, as pautas de costume e as pautas da direita estão sendo levadas a cabo, porque o crescimento do Republicanos foi muito expressivo. Muito bem. Bom, eu quero fazer uma pergunta agora para as duas mulheres desta mesa, começando com a Luana Tavares, depois a Ellen Brown. Nós estamos olhando aqui pelo vídeo, daqui a pouco vou girar a imagem, o protagonismo da esposa do prefeito Ricardo Nunes aqui na celebração da vitória no primeiro turno. Regina. Ao lado dele, a Regina. Falando, puxando o coro, Tarcísio. Essa pode ser também tudo é estratégia, mas uma demonstração de que o casal está bem e que aquele incidente explorado pela oposição, pelos adversários do boletim de ocorrência feito por ela contra o prefeito, é algo que não terá muita força. Talvez seja isso, porque eu vejo sempre esposas ao lado dos candidatos, mas não com esse protagonismo que está acontecendo. É uma percepção minha ou não? Eu queria começar pela Luana Tavares e depois pela Ellen Brown. Capês, com certeza, assim, foi um evento muito sensível e, sem dúvida, para o eleitorado feminino, preponderantemente, mas para todo o eleitorado essa pauta chamou atenção e foi um alvo ali grande no início da campanha, depois acabou se enfraquecendo pelo próprio posicionamento do Ricardo Nunes, da esposa dele, e essa é uma tentativa óbvia, né, como a gente já viu em outros casos aqui, no caso do Dória, acho que foi emblemático ali, né, a forma que também durante a eleição houve a veiculação de um vídeo dele e depois a esposa ali dando uma declaração com ele, tentando se mostrar próximo. Eu acho que esse ponto me dá um gancho, eu vou pedir aqui a sua licença para dizer do resultado sobre a participação feminina na política também, porque essa eleição
Nós vimos aqui no município de São Paulo um aumento significativo dessa participação, né? Um aumento positivo, obviamente não é ainda aquele que é o mais desejado, sendo as mulheres aí uma boa parte, né? A maior parte do eleitorado brasileiro, mas a gente chegou a 36,3%, um aumento de 7 cadeiras de vereadoras aqui no nosso município, ante 13 que nós tínhamos até a gestão anterior. Então, mostrar também que as mulheres, apesar de a gente estar falando aqui sobre as esposas, primeiras damas, que quando assume, né, o parceiro como um político eleito, tem um papel também dentro da gestão, que as mulheres estão participando mais e que talvez até empate um pouco nessa pauta, né, e na sensibilidade desses casos que surgem durante as campanhas de agressão, casos que são bem sensíveis, porque cada vez mais as mulheres também estão migrando para a política. No Brasil, a gente teve 19,9% de participação, era 16% até a gestão anterior, a eleição anterior. Ainda, de novo, né, Capês, um aumento muito pequeno, perto daquilo que a gente sabe que é possível, perto daquilo que a gente sabe que é desejável para uma democracia diversa, representativa, mas também que já mostra que aqueles que não estiverem atentos a essa participação, seja no caso do Ricardo aqui, colocando a mulher dele mais próxima da campanha para gerar essa imagem um pouco mais positiva, ou corrigir, né, um pouco aquele resquício que fica de uma imagem negativa, ter mulheres na sua administração, ter mulheres participando ali da gestão é muito importante, cada vez mais vai ser sensível, um ponto sensível na conquista de mais espaço político para aqueles que querem realmente prosperar no nosso país. Ô, Ellen, eu tô vendo lá eu tô vendo o Kassab, o Guilherme Afife, o Tarcísio, o Melo Araújo, o Gustavo Reis, que é prefeito de Jaguariúna, Baleia Rossi, que é o presidente estadual do MDB, lá atrás está o Fernando José da Costa, que é o secretário de Justiça, Rodrigo Garcia, ex-governador, Geraldo Malta, o pastor lá no fundo, tá bastante gente. Queria te ouvir, Ellen Brown. Bom, essa questão da mulher é algo muito interessante e eu tenho falado muito, sempre me perguntam nessa eleição, porque nas qualitativas a gente vê algo muito bacana e acho que contra o senso comum, porque às vezes as pessoas acreditam que quando você fala em pautas de costume, são as mulheres que tendem a se deixar levar. E isso não é real. Quando você acompanha a pesquisa qualitativa, e eu dizia, olha, essa eleição vai ser decidida pelas mulheres, porque a grande preocupação feminina vai ter transporte para o meu filho para a escola? Vou poder fazer um exame sem ter que esperar 2 anos? E os homens diziam coisas do tipo, não pode apoiar a Tabata porque ela é apoiada pelo Jorge Soros. Eram coisas assim que eu ouvia nas qualitativas. Isso é muito interessante. O olhar da mulher e o olhar do homem sobre o político. Então, essas pautas morais, de valores, os homens eram muito mais arrastados do que as mulheres quando você olha as qualitativas. Quando a gente vê a Regina Nunes ali ao lado do Ricardo, acredito que tem 2 questões. Tem a questão óbvia, que foi trabalhada em debate, do boletim de ocorrências, de agressão, que, né, a campanha sabia desde o início que ia ter que trabalhar isso, mas tem o fato de que esse é o desafio do Ricardo. O Ricardo Nunes, ele tem dificuldade junto ao público feminino. E ele tem um vice-homem, né, que vem um vice-homem indicado pelo Bolsonaro. Então, assim, ele precisa de mulheres ao redor dele. Uma coisa que a campanha chegou a cogitar era trazer a Michelle ou não trazer a Michelle para cá para tentar ajudar a apoiar. Por quê? Porque é um desafio de Ricardo Nunes a questão do eleitorado feminino e é esse o eleitorado que tem uma grande influência em casa, que pensa sobre política pública, que avalia a política do prefeito no dia a dia. Então, esse é o grande desafio da campanha. Acho que a Regina estando ali é um sinal para isso. Aliás, poucas mulheres no palco para quem tem esse desafio, hein? Bem observado. Agora, vamos fazer o Henrique Kriegner com o Guilherme Mendes. Por outro lado, eu fico chocado com uma coisa. Você pode gostar ou não gostar do João Dória, mas ele fez uma excelente gestão como prefeito e uma excelente gestão como governador. Eu acho que é difícil contestar, vou colocar aqui, mas acho difícil contestar esses dados. E, no entanto, não conseguiu sequer sair candidato a presidente. Até que ponto a gestão influencia ou a questão comportamental, a aparência, a visão, a percepção do eleitor é que é mais importante? Henrique Kriegner com o Guilherme Mendes, e se quiserem fazer comentários sobre o que eu falei, também, óbvio.
Não, esse é um ponto interessante, Capês. Eu diria que, assim, mais uma vez vou trazer aqui o recorte municipal. Na pauta municipal, é sim muito importante a questão da gestão, dos resultados, porque, como já foi trazido aqui por todo mundo, é isso que as pessoas estão esperando do prefeito. É a merenda, é transporte, é creche, é acesso a essas coisas mais imediatas de atendimento básico aí ao cidadão. Agora, quando a gente passa para o nível do governo do estado, e aí usando o exemplo que você trouxe, a gente não pode desconsiderar uma variável que foi a pandemia. E o cenário de polarização e as políticas que foram adotadas aí, quer concorde, quer discorde, que foram políticas bastante agressivas, no sentido de tiveram aqueles que rejeitaram veementemente essas políticas e aqueles que se sentiram protegidos por elas. Então, nesse cenário, no caso do Dória, ele não conseguiu replicar a mesma popularidade que ele conseguiu com o slogan do João Trabalhador. O João Trabalhador que se vestia de gari, que ia varrer as ruas, que ia fazer isso ele não conseguiu levar para dentro do governo estadual. Então, eu diria, no recorte municipal, isso é sim muito necessário. Agora, quem traz esse pragmatismo e essa questão da gestão novamente e tem conseguido construir sua imagem nisso é o próprio governador Tarcísio. Nós temos exemplo disso no Espírito Santo, nós temos em outros estados também, mas o próprio governador Tarcísio, ele usa dessa narrativa do governador gestor, do governador pragmático, que sabe conversar com todas as pessoas para chegar nos objetivos em comum. Então, eu acho que essa é uma narrativa que vale sim, mas especialmente para o município. Exato. Guilherme, concorda que a boa administração ela influencia mais nas eleições municipais e estaduais do que na eleição para presidente? Eu vi bons gestores, grandes gestores, que você pode gostar ou não gostar, mas o Geraldo Alckmin foi um excelente gestor, Serra foi um excelente gestor, o Dória foi um bom gestor e nenhum deles teve sucesso. Ao passo que eu não vi o Lula antes de ser eleito pelo presidente da República no primeiro mandato, 2002, eu não tinha visto nenhuma gestão anterior dele. Então, até que ponto a questão ideológica é mais importante na eleição nacional e a questão da administração, o mérito do gestor é mais importante nas eleições locais? Capês, eu corroboro muito, aliás, tudo do que os meus colegas aqui disseram. De fato, são mundos totalmente diferentes. O que a Ellen colocou em relação ao eleitorado feminino, até porque a mulher, em muitos lares, é ela que exerce a administração de fato, ela que tem que tomar conta do dinheiro, ela que tem que conseguir pagar o aluguel ou ter a casa. Esse papo ideológico de ficar falando de Jorge Soros, de ficar falando de ideologia de gênero, isso não faz o menor sentido para quem na segunda-feira tem que levantar, botar o filho na van e fazer o seu exame, sabe que o mercado está caro. A eleição municipal é uma eleição de problemas versus soluções e resultados. É isso que a gente viu o Brasil inteiro afora, de modo que, por isso eu afirmei, não consigo estabelecer uma correlação entre os resultados obtidos pelos direita, centro-direita, com o cenário político de 26, da mesma maneira que não aconteceu em 20, com a eleição, depois em 22, do presidente Lula. O cenário municipal é uma coisa, cenário estadual / federal é outra. E aqui é importante fazer uma homenagem e uma justa, um elogio ao governador Tarcísio, porque na ocasião ele chefia, embora sejam instituições totalmente independentes, a Polícia Estadual e o Ministério Público. Porque nesses dois episódios que envolveram questões pessoais, a polícia foi muito célere em, primeiro, comprovar a veracidade do boletim de ocorrência lavrado pela primeira-dama contra o prefeito. A princípio houve uma ideia de falar, não, esse boletim não existiu, isso é fake news, e o governador então foi lá e falou, não, o boletim existiu, é verídico, de fato ela procurou a autoridade policial para relatar um suposto caso de violência doméstica. E também a polícia foi muito rápida em desmentir o atestado falso, por meio das suas perícias, dizendo que aquele atestado apresentado foi totalmente fictício. E num cenário até que, em tese, talvez pudesse favorecer o candidato do governador, se aquele laudo ou se aquela mentira prosperasse. Então, isso mostrou espírito público, isso mostrou distanciamento, por vezes confirmando, por vezes
agindo de forma rápida para verificar e que a verdade fosse estabelecida, tanto no caso do boletim de ocorrência, quanto no caso do falso atestado. Fica aqui a minha homenagem à Polícia do Estado de São Paulo, que agiu muito rapidamente nos 2 casos. Minha também reitera as minhas homenagens com a observação de que o governador não é chefe do Ministério Público, senão vai criar muita confusão. Né? Quem é chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça. Sim. Agora, é o seguinte, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para as duas, tanto para a Ellen Brown quanto para a Luana Tavares, que é a seguinte: tudo isso que nós falamos está certo, mas minha cabeça pira quando eu vejo que o Pablo Marçal não tinha gestão e quase vai para o segundo turno. Me expliquem isso, depois de um rápido intervalo voltamos já já. Linha de frente. Nesta semana, no Direto ao Ponto, o primeiro turno passou e agora é hora de analisar os resultados e as perspectivas para o segundo turno. Direto ao Ponto, hoje às 9h30 da noite, na Jovem Pan News. Você tem diabetes? Sabe quais são os níveis da sua glicose? Não? Conheça o novo sensor Freestyle Libre 2 Plus, agora com leituras enviadas automaticamente minuto a minuto para seu smartphone. E os alarmes opcionais que alertam você nos altos e baixos. Com o sistema Freestyle Libre 2, você controla seu diabetes com mais confiança e reduz sua hemoglobina glicada. Saiba onde comprar em freestylelibre.com.br. Sensor Freestyle Libre 2 Plus. Jovem Pan News. Eu tô indo! Pula, 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 pula! Cuidado! Feira de Games da América Latina, BGS 2024. Garanta já o seu ingresso. Linha de frente. Estamos de volta no debate com o esclarecimento ali, quando fui promotor de Cananéia, Pariquera-Sul não era município, mas pertencia a Jacupiranga e não a Cananéia. É que foi no comecinho de 88, já faz 36 anos. Muito bem, eu queria ouvir agora a Luana Tavares também, a Ellen Brown. Me expliquem só isso. A eleição municipal é gestão, os bons gestores se reelegeram, mas o Pablo Marçal acabou com tudo isso, saiu de toda e qualquer lógica. Me explica, pelo amor de Deus, porque nem o Guilherme Mendes consegue confundir mais a minha cabeça do que isso. Sem dúvida, o cenário fica confuso porque nas grandes capitais, e principalmente a cidade de São Paulo, é um país, né, gente? Então, aqui a eleição ela tem uma configuração diferente e também a gente tem que considerar as últimas pesquisas que foram feitas depois da eleição de 2022. A gente tem uma boa parte do eleitorado brasileiro, cerca de 40% do eleitorado brasileiro, que é o eleitorado nem-nem. Esse eleitorado nem-nem, ele não é nem Lula, nem Bolsonaro, mas ele é antissistema. Ele está cansado da entrega de serviços públicos que nós temos hoje, que não atende aquilo que ele espera e acredita que merece. É um grupo de eleitores que ele é contraditório nas pautas morais, por exemplo, ele diverge em relação à esquerda e à direita, em relação a várias pautas. Então, não é um grupo que a gente consegue classificar, não é um grupo que a gente consegue facilmente identificar. Mas o que é mais crítico nesse grupo, Capês, é que ele é antissistema. Ele está cansado do sistema atual. E o Pablo Marçal capturou uma boa parte desse eleitorado que está cansado do sistema, que moralmente se sente desrespeitado por uma série de questões que aconteceram na política, seja para aqueles que são mais à direita com a direita, seja para aqueles que são mais à esquerda com candidatos políticos à esquerda. Então, ele se sente desrespeitado e se sente órfão. Então, quando surge um nome novo, que é um outsider, né, como o Pablo Marçal, que não utilizou praticamente recursos públicos, eu não tenho
tenho aqui de cabeça o número, mas até a semana passada, não tenho o número de sábado, né? Mas até a semana passada a campanha dele tinha como registro ali de valor R$2.000 declarado. Então, ele usou recurso próprio e os recursos ali de redes sociais, desse exército de voluntários, né, mobilizadores que ele tinha, que inclusive passou aí por vários processos durante o período da campanha para poder explicar como é que ele fazia a bonificação das pessoas que faziam os cortes dos vídeos dele ali por fora, né? Fora ali do que ele tá declarando na campanha. Então, assim, ele é um outsider, ele é um símbolo desse eleitor nem. É um eleitor que está cansado das opções atuais. Então, óbvio que eu acho que ele passou muito do ponto, né? A gente não precisa nem reforçar isso aqui para quem está nos acompanhando. Passou muito, mas é sim se ele fosse realmente rechaçado, apesar de quase 43, 44% de rejeição, mas se ele fosse um candidato que não tivesse nenhum velcro, ele não colasse, né, com o eleitor, ele não teria tido o resultado que ele teve quase entrado no segundo turno. Então, a gente tem que olhar o cenário com realismo. A gente hoje está vivendo uma dificuldade das lideranças políticas atuais de responderem a esse público que está órfão e que está, sim, buscando Pablos da vida que consigam ser moderados, não moderados, né, mas que consigam ser radicais em relação ao seu posicionamento, talvez não tanto quanto ele, porque realmente passa dos limites, mas que consiga ser antissistema, moralmente atacar as questões de valores e de princípios que esse eleitor entende que ninguém está falando, né? Muitos ali que estão mais à direita acabam não falando das coisas que a direita faz de errado, os que estão mais à esquerda não falam das coisas que a esquerda faz de errado, e aí ninguém fala de nada que está saindo errado, e eu sou o eleitor e o cidadão que está aqui esperando os serviços e ninguém me presta, né? O retorno do meu imposto. Então, minha tese aqui é que esse eleitor nem estava procurando aí alguém para se aliar, né, alguém para se amparar, e o Pablo foi uma parte, né, para esse eleitorado, essa pessoa. Ellen Braun, me pareceu nessa eleição que a Tabata e o Datena se comportaram como satélites do Guilherme Boulos. Isso me leva a crer que, se não fosse Pablo Marçal, nós teríamos um plebiscito entre dois candidatos e não propriamente uma eleição. Seria reduzida a Ricardo Nunes, com toda a sua coalizão de centro-direita e um pouco de centro-esquerda, contra o Guilherme Boulos? Tenho a impressão que eu não sei, assim, se a Tabata ficou mesmo como um satélite do Boulos ali, eu tenho um pouco de dúvidas sobre isso. Mas sim, um ano atrás, se você entrasse nas campanhas em agosto do ano passado, tudo se desenhava para isso. O cenário era... vai ser uma campanha de Boulos versus Nunes, com um apoiado pelo Lula, o outro apoiado pelo Bolsonaro, mas nesse lado aí, e era isso que se desenhava. Entra um Pablo Marçal disruptivo, e aí só respondendo à tua pergunta sobre, mas vocês estão falando que a campanha municipal fala sobre estratégia, o que o Pablo Marçal ofereceu de propostas, né? E aí, acho que é o grande pulo do gato dele. Ele é uma pessoa, para quem é old school, que sabe atuar como Ruth e sabe atuar como Raquel, gente. Debate da TV Gazeta. Pablo Marçal olha para a câmera e diz o seguinte: o seu filho na escola vai ter educação financeira. O seu filho vai aprender a economia do futuro nas escolas de São Paulo. Quando ele falou aquilo, eu fiquei agora ele está falando com uma parte do eleitorado que não é o eleitorado neném, que é quem levou ele, quem fez ele conhecido. Que é a direita. No debate da Globo, ele repete essa estratégia até quase o final do debate. Ele vai conversando e eu brincava, estava conversando aqui com os amigos dos institutos de pesquisa, dizendo, gente, ele está com a qualitativa embaixo do braço. Porque ele estava falando exatamente para quem estava indecisa. A mulher de classe C e D. Foi para ela que ele falou naquele debate. Um bastidor, ele teve um jantar com 7 empresários, que são 7 empresários que definem o PIB do Brasil. Nesse jantar, eles conversaram com um executivo, dizendo o seguinte: eu vou assumir e vou fazer o que o Bolsonaro não fez, que é deixar a iniciativa privada atuar, fazer o trabalho e não ficar só dependente do Estado. Ou seja, ele sabe com qual público ele está falando. Então, esse diabo da Tasmânia que a gente viu, essa coisa disruptiva, funcionou para os nenéns, o fez conhecido. Mas ele sabia mudar de tom e moderar com públicos diferentes. E essa foi a grande questão. Henrique Kriegner e Guilherme Mendes.
O fenômeno Pablo Marçal é um fenômeno que fica ou será que é uma nuvem passageira? Pablo Marçal veio para ficar ou talvez ele está só no começo, caso ele... Vamos tirar as questões jurídicas, né, que podem vir a atrapalhar o desenvolvimento da carreira dele. Mas do ponto de vista político, é um símbolo que ficou. E nesse momento, como fica o bolsonarismo? Porque o líder do bolsonarismo, que é o Jair Bolsonaro, ficou contra o Pablo Marçal. Enfim, como é que você vê essa questão? Eu acho que fica. Essa é a minha leitura. É um fenômeno que fica sim, não vai passar tão rápido. Tanto as coisas positivas que foram conquistadas pelo Marçal durante a campanha, quanto, infelizmente, também as coisas negativas que foram propagadas durante a campanha. Então, nós vamos ver esse fenômeno perdurando por mais tempo, sim. Ele mesmo já declarou que a participação dele política no Brasil é um período de 12 anos que ele separou na jornada de vida dele. Se isso vai se postergar ou não, ele gerou realmente um senso de escassez naqueles que acompanham ele de uma forma bastante intencional. Mas, sim, fica. E eu concordo com o que foi falado anteriormente aqui, que desde o começo eu tenho também analisado dessa maneira. Ao meu ver, a prefeitura nunca foi um objetivo do Pablo Marçal. Na verdade, isso aqui foi uma construção, um trampolim para 2026, ou seja, até 2030, se a gente quiser considerar mais a longo prazo, tanto para outras posições, quanto estão cogitando a questão do governador, que ele teve um embate muito frontal com o Tarcísio, apelidou o Tarcísio e gerou um desgaste na imagem do Tarcísio, mas ou mesmo a presidência e até possivelmente aí numa terceira opção menos provável, até uma cadeira dentro do Senado Federal. Então, ele já teria uma votação expressiva para isso, não suficiente, mas expressiva para isso, só na capital, caso a eleição a senador fosse hoje, né? Então, essas possibilidades todas estão em jogo. O fenômeno Marçal fica, sim, ele conquistou o objetivo dele de consolidar essa plataforma e trampolim para os próximos anos. A Luana quer pedir a palavra. Um ponto aqui só para adicionar é falar sobre as redes sociais e o público jovem, que eu acho que a gente não abordou aqui. E é um público que, pegando até um ponto que o Guilherme trouxe anteriormente, falando, né, que as eleições municipais não são um reflexo ou um trampolim, né, como o Krieger está aqui reforçando, para a eleição presidencial, eu falo aqui que depende disso aqui que a gente acabou de ver, né? Depende de como ela é usada, porque tradicionalmente, realmente, o foco da eleição municipal está ali para o eleitor como algo muito próximo ao seu dia a dia. A gente costuma falar que é o zelador, né? A pessoa que cuida realmente das coisas que estão muito perto ali de quem vive no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, se você usa essa eleição como um trampolim, se você olha para ela como uma chave, né? Principalmente agora com redes sociais, e é por isso que esse fenômeno, né? A gente olha historicamente na análise política, todo partido cresce pelas bases. É como o futebol, né? Você começa pelas bases, você vai criando ali vereadores, prefeitos, governadores e presidentes, e aí legislativo, enfim, quaisquer que sejam os objetivos daquele partido de crescimento para crescer. Normalmente no Brasil é financeiro, né, o interesse dos partidos, porque a gente acaba que os nossos partidos são grandes centros ali, né, de trânsito comercial, porque o foco muitas vezes não é em entregar serviços e em prestar melhores serviços para a sociedade, mas de ter volume de recursos e abastecer ali os seus. Então a gente tem que ser, de novo, né, eu falo sempre uma frase, a realidade se impõe. A realidade no nosso país é essa. Deveria ser assim? Não. Mas os jovens, voltando a esse ponto, esse fenômeno da direita, né, do crescimento da centro-direita, também está muito ligado às redes sociais e a como os jovens estão vendo os grandes influenciadores, né? Por mais que o número aqui da eleição municipal não tenha sido tão grande, mas a gente viu nas eleições anteriores um número grande de influenciadores digitais crescendo, migrando para a política, utilizando as suas bases. O Pablo Marçal aqui um retrato, né, um exemplo. Um protótipo, usando as suas redes sociais como base, alavanca para eles fugirem dessa dinâmica de partido que vai pelas bases, vereador, prefeito, para se projetar mais rápido. É um atalho enorme para uma campanha que pode ser projetada com uma cadeirada ou com um soco aqui, onde o Brasil inteiro está te conhecendo e na próxima campanha você não precisa nem desse esforço de estar ali no partido, né? Fazendo as alianças e construindo uma prefeitura, depois um governo. Então, a gente tem que olhar essas informações também como relevantes e que o jovem está vendo de forma diferente
os vínculos aí políticos, né, e participando muito das eleições com esse olhar de redes sociais, de games, né, e de outros ambientes que a política não capturava. Guilherme Mendes, quando eu vejo a última eleição para o governo do Estado, Rodrigo Garcia tentando se colocar entre a direita e a esquerda com uma outra terceira opção e faz a campanha um nem diferente daquele a que a Luana Tavares se referiu. É o nem direita nem esquerda. Esse nem direita nem esquerda indica uma neutralidade. E a neutralidade fez com que o PSDB perdesse a sua eleição depois de ter ganho 7 eleições para o governo do Estado. E eu vejo, por outro lado, um Pablo Marçal agressivo, mas eu quero chamar atenção para a coragem dele, porque tomar as atitudes que ele tomou também pressupõe um pouco de coragem, ou seja, de sair de uma zona de conforto e querer agradar todo mundo. Eu insisto na pergunta, Guilherme Mendes, há espaço para o neutro aqui nesse país, aquele que não é nem direita e nem esquerda? Capês, respondendo objetivamente a sua questão, eu acho que há espaço, muito embora é importante se dizer, na minha modesta opinião, o Pablo Marçal foi o grande vencedor dessas eleições. Independentemente do fato dele não ter ido ao segundo turno, ele se projeta nacionalmente. Os nossos colegas aqui citaram exemplos de municípios que não têm nada a ver com a eleição de São Paulo, mas que estavam acompanhando com muito detalhe essa eleição, única e exclusivamente por conta dele. Ele tem um poder de comunicação acima do normal, tem sim um patrimônio que o permite fazer determinadas ações que os outros candidatos não conseguem, e eu endosso e concordo 100% com o que o Henrique e a Luana disseram. É um fenômeno que provavelmente vem para ficar e que pode sim ocupar o espaço do bolsonarismo, como titular do bolsonarismo, porque ele é uma versão melhorada. Ele fala melhor, ele tem patrimônio, ele tem discurso desde aquela base mais humilde até o empresariado, e talvez ele tenha perdido um pouco a medida da agressividade. E o povo brasileiro não é um povo, embora extremamente violento, que goste de manifestações públicas e muitas vezes gratuitas de violência. Talvez esse tenha sido o único erro do Marçal em ter errado a dose do remédio. No resto, ele foi perfeito. Os pontos que ele colocava, não ter usado dinheiro público na sua campanha, não ter usado o autofinanciamento, que ele poderia ter usado como um milionário que poderia ter colocado muito dinheiro na sua campanha. Depois, todas as dificuldades que ele teve de comunicação com as suas redes sociais. Tudo isso fez com que o resultado dele tenha sido muito expressivo. Volto a dizer, ele ficou a 58 mil votos do segundo colocado e a menos de 100 mil votos do primeiro, o prefeito Ricardo Nunes. Isso é muito considerável, isso é muito relevante. Certamente ele não trilhou esse caminho para parar por aqui. 2026 está aí, eu não sei se ele vai, em que cargo ele vai querer disputar ou se ele vai propriamente disputar como titular. O fato é, ele certamente vem para atuar na esfera política, ou seja, como um importantíssimo apoiador de uma candidatura de centro-direita ou então como o próprio titular de uma candidatura. De fato, ele é o vencedor das eleições municipais de São Paulo, embora não tenha vencido. Ellen Brown, existe espaço para o nem direita nem esquerda, o neutro amigo de todos, na política atual? Tá difícil você abrir um espaço do famoso centro, enfim, democrático ali. Parece complicado porque não cola. A Tabata fez essa tentativa esse ano, a Tebet fez essa tentativa em 22. No Rio Grande do Sul a gente vê Eduardo Leite tentando sempre se construir como essa figura e não anda, né? Parece difícil, pelo menos num cenário de curto e médio prazo, esse posicionamento. Eu só quero um adendo aqui no que o Guilherme colocou, Guilherme. Acredito que sim, Pablo Marçal tem melhorias em relação ao bolsonarismo no sentido de capital político, né, que a gente está falando. Mas, só para reforçar aqui, mas Bolsonaro saiu forte dessa eleição também. Bolsonaro não sai enfraquecido. Não. É uma figura que sai bem vitoriosa dessa eleição. A parceria dele com Valdemar da Costa Neto no PL foi uma parceria que se consolida como bastante vitoriosa. Então, assim, acho que nós temos aí uma briga de galo, como se diz na minha terra. Ellen, por que você foi falar isso? O Guilherme Mendes estava tão contentinho até agora. Não, você foi falar isso que o Bolsonaro sai forte, ele tá triste agora. Vai deixar o menino desesperado. Eu tô tentando levantar o astral dele aqui.